Comigo no Evangelho de João, no capítulo 10. Estamos numa série de mensagens dentro do Evangelho de João sobre os 7 eu sous que Jesus ele declara dentro do Evangelho de João. Então, para você que nos visita hoje, temos bastante pessoas nos visitando hoje. Hoje é a 4ª mensagem da série. E hoje nós vamos falar sobre Jesus, o bom pastor. Uma declaração que Jesus ele faz a respeito de si mesmo. Evangelho de João, no capítulo 10, no verso 11 em diante. Desde já, para você que nos visita, seja bem-vindo, que você se sinta em casa e que você possa sair daqui edificado pela palavra do nosso Deus. Evangelho de João, no capítulo 10, do verso 11 em diante. Se porventura você não tem sua Bíblia, você pode acompanhar conosco o texto aqui. Depois que nós fizermos a leitura, assim que nós nos assentarmos, eu quero pedir que você fique com a sua Bíblia aberta no texto, porque nós vamos caminhar dentro desse texto aqui, nessa noite, amém? Todos encontraram? Amém? O texto diz assim, versículo 11. Eu sou o bom pastor dá a vida pelas ovelhas. O mercenário que não é pastor, a quem não pertencem as ovelhas, vê o lobo chegando, abandona as ovelhas e foge. Então o lobo as arrebata e dispersa. O mercenário foge porque é mercenário e não se importa com as ovelhas. Eu sou o bom pastor. Conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem. Assim como o Pai me conhece e eu conheço o Pai, e dou a minha vida pelas ovelhas. Ainda tenho outras ovelhas não deste aprisco. Preciso trazer também estas. Elas ouvirão a minha voz, e então haverá um só rebanho e um só pastor. Por isso o Pai me ama, porque eu dou a minha vida para recebê-la outra vez. Ninguém tira a minha vida, pelo contrário, eu espontaneamente a dou. Tenho autoridade para entregá-la e também para reavê-la. Este mandato recebi de meu Pai. Por causa dessas palavras, houve nova divisão entre os judeus. Muitos deles diziam, ele tem demônio e enlouqueceu. Por que vocês ouvem o que ele diz? Outros diziam, este modo de falar não é de endemoniado. Será que um endemoniado pode abrir os olhos aos cegos? Celebrava-se em Jerusalém a festa da dedicação. Era inverno. Jesus passeava no templo, no pórtico de Salomão. Então os judeus o rodearam e disseram, até quando você nos deixará nesse suspense? Se você é o Cristo, diga francamente. Jesus respondeu, já falei, mas vocês não acreditam. As obras que eu faço em nome do meu Pai dão testemunho de mim, mas vocês não creem, porque não são das minhas ovelhas. As minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço e elas me seguem. Eu lhes dou a vida eterna, jamais perecerão, e ninguém as arrebatará da minha mão. Aquilo que o meu Pai me deu é maior do que tudo, e da mão do Pai ninguém pode arrebatar. Eu e o Pai somos um. Em pé mesmo, se você puder, feche seus olhos, nós vamos orar. Senhor, em nome de Jesus, nós oramos ao Senhor aqui nessa noite, Senhor. Nós queremos, Senhor, entregar todas as coisas aqui diante de Ti e suplicar, meu Pai, que o Senhor possa nessa noite falar por meio da Tua palavra, Senhor, da exposição da Tua palavra ao coração do Teu povo que aqui está reunido para prestar culto a Ti, Senhor. Senhor, enquanto a Tua palavra for exposta, pregada, ensinada, que o Teu Espírito Santo que aqui está, Senhor, ele possa trabalhar, Senhor, no coração de cada um dos irmãos e visitantes que aqui estão. Senhor, que o Senhor possa adentrar nos lugares aonde nós não podemos chegar. Que o Senhor possa fazer aquilo que nós, como seres humanos limitados, não temos o poder para fazer. Que a Tua palavra, meu Pai, ela cumpra o propósito para o qual ela vai ser pregada e exposta aqui nessa noite, Senhor. E que no final, Senhor, tudo o que for feito aqui, redunde em glória somente ao Teu nome, meu Pai. Assim nós oramos, Senhor, e assim nós nos colocamos em total dependência de Ti, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Se você puder, tome seu assento. Como disse então, essa é a 4ª declaração de Jesus dentro do Evangelho de João.
se autodeclarando eu sou. Nós vimos lá no capítulo 6, uma breve recapitulação aqui. No capítulo 6 de João, ele faz a primeira declaração dizendo, eu sou o pão da vida. Nós vimos que no Evangelho de João ainda, no capítulo 8, Jesus ele faz a segunda declaração dizendo, eu sou a luz do mundo. No domingo passado, nós observamos a terceira autodeclaração que Jesus faz sobre si mesmo, dizendo-se ser a porta das ovelhas. Ele diz aqui, no mesmo Evangelho de João, que nós lemos aqui, lá no capítulo 7, 8, 9 e 10, ele diz, eu sou a porta das ovelhas. Aquele que entra por mim será salvo. Na continuidade desse texto, Jesus ele continua falando com o mesmo público, os fariseus e os judeus. E Jesus ele declara, dizendo, eu sou o bom pastor. Essa declaração de Jesus de ser o bom pastor, ela está dentro do contexto da porta das ovelhas. O mesmo Jesus que é a porta das ovelhas, é também o bom pastor. Jesus havia confrontado aqui os fariseus, ele havia curado o cego, dado vista àquele cego de nascença. E aqueles fariseus, eles oprimiram o cego, lá no capítulo 9. Expulsaram o cego da sinagoga. Jesus está aqui ainda, naquele embate com os fariseus. Por eles terem expulsado aquele cego do meio do povo de Deus. Os fariseus, irmãos, eles expulsam o cego, porque eles não eram o verdadeiro pastor. Quando aquele cego é curado, eles oprimem o cego, eles expulsam o cego, eles tiram o cego do meio do povo de Deus. E Jesus ele vem continuando falando com eles, dizendo, vocês não são verdadeiros pastores. Os verdadeiros pastores, eles não expulsam as ovelhas do meio do rebanho. Jesus ele deixa claro que a atitude deles em expulsar aquele cego, revelava que eles não eram os verdadeiros pastores. Que eles eram ladrões e assaltantes. Que eles se serviam das ovelhas, ao invés de cuidar delas. É o que diz lá no versículo 10, né? O último versículo que nós lemos domingo passado, falando sobre o ladrão. Que o ladrão ele veio somente para roubar, matar e destruir. E nós vimos que o ladrão ali não era o diabo propriamente dito, mas os falsos mestres, os falsos profetas, os religiosos da época. Jesus deixa claro o propósito deles, que era destruir a vida das ovelhas. Irmãos, dentro desse contexto, Jesus ele faz a quarta declaração dizendo, eu sou o bom pastor. O que nós podemos ver a partir dessa declaração de Jesus aqui? Se você prestou um pouquinho atenção na leitura do texto, você vai observar que após a declaração, eu sou o bom pastor, 3 personagens vão aparecer dentro da narrativa. Nós vamos ver que o bom pastor está nela, nós vamos ver que o mercenário está nela, e nós vamos ver que o texto vai nos mostrar ainda as ovelhas. O que nós vamos fazer hoje aqui então a partir desse texto? Nós vamos observar, dentro dessa declaração de Jesus, o que significa cada um desses 3 personagens. Quem é o mercenário? Quem é o bom pastor? E quem são as verdadeiras ovelhas? Você lembra no domingo passado? Quem estava aqui? Que eu falei a respeito dos falsos mestres, que existem muitos. Que nós falamos um pouquinho do contexto de que existem muitos falsos mestres, porque existem muitas falsas ovelhas. Hoje nós vamos conseguir distinguir dentro do texto o que é uma ovelha de Jesus. Quem são as ovelhas? Quem é o mercenário? Quem é o bom pastor? Qual é a obra do bom pastor? O que foi que o bom pastor fez? Então, dentro dessa análise, a partir dessa declaração de Jesus dizendo ser o bom pastor, 3 personagens se destacam aqui, nós vamos ver um por um. O primeiro deles, o mercenário. Jesus diz, eu sou o bom pastor, e o bom pastor dá vida pelas ovelhas. E aí ele vai dar continuidade, ele vai falar a respeito do mercenário. Jesus vai dizer, olha, tem um mercenário, eu sou o bom pastor, mas tem um mercenário. Jesus ele faz um contraste entre o bom pastor e o mercenário. Ele vai pegar a figura do mercenário, vai mostrar quem é o mercenário, e depois ele vai mostrar quem é o verdadeiro pastor. Quem era o mercenário, para que a gente entenda? O mercenário ele era um empregado. Era alguém contratado para cuidar das ovelhas. Ele não era o pastor, mas ele recebia um salário para cuidar das ovelhas.
Por isso que ele é chamado de mercenário, ou trabalhador, ou empregado. Ele não era o pastor das ovelhas, ele não era o dono das ovelhas, mas ele tinha uma responsabilidade. Em troca de um salário, ele cuidava das ovelhas. O que ele fazia? Seu trabalho era receber um salário e apenas cuidar das ovelhas. Ele não estava ali para arriscar a vida dele. O mercenário, ele não estava ali para perder a vida dele por causa das ovelhas. Ele não estava lá para arriscar a sua vida em prol das ovelhas. Ele estava lá apenas para ganhar o sustento dele. Então ele cuidava das ovelhas em troca do salário. Ele não se arriscava. O que nós vamos ver aqui é 3 características. O texto fala de um mercenário. E o texto nos mostra 3 características do mercenário. A primeira delas, o mercenário não é o pastor das ovelhas. Jesus diz, eu sou o bom pastor dá a vida pelas ovelhas. E aí no verso 12, se você está com a sua Bíblia aberta aí, na primeira parte vai dizer assim, o mercenário que não é pastor. A primeira coisa que o texto deixa claro a respeito do mercenário é que o mercenário não é o pastor. Ele não era o pastor das ovelhas. O mercenário não é o pastor das ovelhas. Ou seja, ele não conhece as ovelhas. Ele não ama as ovelhas. E ele não se interessa pelas ovelhas. Ele é alguém que trabalha pelo salário. Pastorear ovelhas não é o seu chamado. Não era o chamado dele pastorear as ovelhas. Ele estava ali por uma função, por um propósito, pelo salário. O mercenário, irmãos, ele não tem senso de quão importante é cuidar das ovelhas. Ele não tem esse entendimento, o senso do tamanho da sua responsabilidade, do tamanho da sua tarefa. Ele não tem o senso do valor daquilo que ele protege. O mercenário trabalha somente pelo dinheiro. Ele só quer o salário. E a primeira característica do mercenário é que ele não é o pastor das ovelhas. A segunda característica do mercenário que o texto nos mostra é que o mercenário também não é o dono das ovelhas. Ainda no verso 12, o texto vai dizer assim, o mercenário que não é pastor, a quem não pertencem as ovelhas. Ou seja, ele não é o dono. As ovelhas não pertenciam a ele. Ele tinha unicamente uma função de cuidar delas. E mesmo assim, quando as ovelhas estavam em risco, ele não cumpria a sua função. O mercenário, ele não tinha cuidado pelas ovelhas. Se uma ovelha se desgarrasse do rebanho, ele não ia atrás dela. Ele deixava com que ela se perdesse. Se uma ovelha, ela ficasse enferma, o mercenário ele não se dava ao trabalho de tentar curar a ovelha enferma. Se uma das ovelhas fosse atacada por uma fera, o mercenário ele não se colocava entre a ovelha e a fera para tentar salvar a vida da ovelha. Ele não lamenta quando uma ovelha é atacada. Ele não se entristece quando uma ovelha se perde. Ele não se preocupa com o cuidado das ovelhas, porque ele não é o dono da ovelha. Uma terceira característica que o texto deixa claro para nós a respeito do mercenário é que o mercenário não se sacrifica pelas ovelhas. Ainda no verso 12 o texto diz assim, o mercenário que não é pastor, a quem não pertencem as ovelhas, ele vê o lobo chegando, abandona as ovelhas e foge. Então o lobo as arrebata e dispersa. O mercenário foge porque é mercenário e não se importa com as ovelhas. Veja bem, o mercenário ele não se sacrifica. Se o lobo chega, o mercenário foge. Se o lobo ataca, o mercenário não está disposto a perder a sua própria vida. Quando um lobo ataca o rebanho, o mercenário, aquele que trabalha somente pelo dinheiro, ele foge. O seu interesse é poupar a sua vida e não a vida das ovelhas. O mercenário, aquele que trabalha pelo dinheiro, ele pensa somente nele. Ele não pensa no rebanho, ele não pensa nas ovelhas, ele não pensa no bem-estar das ovelhas, ele pensa apenas na sua segurança. Ele foge porque não é o pastor das ovelhas, porque ele não tem cuidado das ovelhas. Quando nós olhamos para o mercenário, o que Jesus está querendo nos ensinar aqui é que há uma diferença gigantesca entre quem é o bom pastor e entre quem é o mercenário. Jesus, ele
coloca o mercenário aqui com um objetivo: ressaltar as características do bom pastor. Então ele pega o exemplo, esse aqui é o mercenário, mas eu vou mostrar para vocês quem é o bom pastor. E eu vou mostrar para vocês que o bom pastor, ele é muito diferente de quem o mercenário é. Isso nos leva ao segundo personagem. O primeiro personagem que Jesus nos mostra é o mercenário. E o segundo pastor? O segundo é o bom pastor. Existe mercenário. Existe aqueles que trabalham apenas pelo dinheiro, que não dão a sua vida pelo rebanho, que não se preocupam com o bem das ovelhas. Mas existe o bom pastor. E Jesus ele diz lá no verso 11: eu sou o bom pastor. Jesus diz: vocês querem saber quem é o bom pastor? O bom pastor sou eu. Jesus é o bom pastor. Jesus é o bom pastor. E ele deixa claro que o bom pastor, ele não é como o mercenário, que foge quando as ovelhas são atacadas. Que não é como o mercenário, que não se coloca entre a ovelha e o lobo quando a ovelha está em risco. Ele deixa claro: eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a vida pelas ovelhas. Jesus ele se apresenta como o bom pastor que dá vida pelas ovelhas. E veja bem, meus irmãos, veja bem, Jesus não é apenas pastor. Jesus é o bom pastor. Ele é o bom pastor. Ele não é apenas um bom pastor. Ele é o bom pastor. Ele não é qualquer pastor. Ele não é mais um pastor. Ele é o bom pastor. O que eu estou querendo dizer com isso para você, meu irmão e minha irmã que está aqui, é que Jesus é único. Jesus é único. Não há outro igual a Ele. Não há ninguém semelhante a Cristo. O que as Escrituras deixam claras é que nenhum homem nessa terra, ele tem domínio sobre as ovelhas de Jesus. Ainda que homens carreguem o título de pastor, eles apenas auxiliam o verdadeiro pastor. Homem nenhum nessa terra tem ovelhas. As ovelhas são de Jesus. Jesus é o bom pastor. Olha o que o texto de Hebreus, no capítulo 13, no verso 20 e 21 vai nos dizer, falando sobre Cristo. O texto diz assim: ora, o Deus da paz, que tornou a trazer dentre os mortos o nosso Senhor Jesus, o grande pastor das ovelhas. Olha como Hebreus se refere a Jesus. Se refere a Ele como grande pastor das ovelhas. Pelo seu sangue da eterna aliança, aperfeiçoe vocês em todo bem, para que possam fazer a vontade dEle. Que Ele opere em nós o que é agradável diante dEle. Por meio de Jesus Cristo, a quem seja glória para todos sempre. Amém. O escritor de Hebreus diz: Ele é o grande pastor das ovelhas. Veja o que 1 Pedro, no capítulo 5, no verso 4, quando Pedro está falando aos presbíteros, aqueles que tinham a função de apacentar ao povo de Deus, e ele dá ordens dizendo: apacentem o povo de Deus não por torpe ganância, não coloquem cargas demasiadas sobre o povo de Deus. No capítulo 5, no versículo 4, o apóstolo Pedro vai dizer o seguinte: e quando o supremo pastor, Hebreus diz que ele é o grande pastor, Pedro vai dizer que ele é o supremo pastor. E Pedro diz: e quando o supremo pastor se manifestar, vocês receberão a coroa da glória que nunca perdeu o seu brilho. O que o Novo Testamento está deixando claro é que Jesus ele é o supremo pastor, o bom pastor, o grande pastor, o único pastor das suas ovelhas. Ele é o pastor das ovelhas, o bom pastor das ovelhas. Ok, o que nós precisamos entender então? Nós precisamos entender um pouco mais o que esse bom pastor fez. Qual é a obra desse bom pastor? O texto aqui, irmãos, ele vai nos destacar 6 verdades sobre Jesus como o bom pastor. Jesus é o bom pastor. E há 6 verdades aqui que elas são magníficas a respeito do bom pastor. 6 verdades poderosas para a nossa vida como ovelhas de Jesus.
6 verdades que fazem total diferença na nossa vida como suas ovelhas. A primeira delas, a primeira verdade que o texto destaca sobre Jesus como bom pastor, é que Jesus, o bom pastor, dá a vida pelas ovelhas. Jesus é o bom pastor que dá a vida pelas ovelhas. Nós já lemos aqui o verso 11, mas vamos reler ele, aonde diz: eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a vida pelas ovelhas. Aí você vai um pouquinho para frente, lá no verso 15, na segunda parte do verso 15 vai dizer assim: e dou a minha vida pelas ovelhas. A primeira verdade que o texto deixa claro a respeito de Jesus como bom pastor é que ele é o bom pastor que dá a vida pelas suas ovelhas. Os fariseus, irmãos, eles haviam acabado de expulsar um cego curado por Jesus. Jesus havia curado um cego. Os fariseus expulsam aquele cego da sinagoga. Os fariseus usavam o seu poder eclesiástico para oprimir as pessoas, para lançar as pessoas fora. Então eles tinham influência, eles tinham poder, eles tinham cargo dentro da religião judaica. E ao invés de usar o cargo, o poder e a função para apacentar as ovelhas, eles usavam o seu poder para oprimir as ovelhas e para lançar as ovelhas fora. Só que Jesus, irmãos, o bom pastor, ele veio não para expulsar as ovelhas, ele veio para dar a sua vida por elas. Jesus, como bom pastor, ele não veio para oprimir as ovelhas, ele veio para dar a sua vida pelas ovelhas. Jesus veio morrer pelas ovelhas. Foi para isso que Jesus veio. Porque Jesus veio ao mundo para morrer pelas suas ovelhas. Esse era o propósito de Cristo. Ele veio morrer pelas suas ovelhas. Veja bem, meus irmãos, Jesus amou as ovelhas e por elas se entregou. Foi isso que Jesus fez na cruz. Jesus, ele não foi vítima das circunstâncias. Jesus, ele não veio, sabe, e porventura tivesse outra opção para ele que não morrer na cruz. Não, Jesus veio com esse propósito. Ele veio para morrer na cruz. As circunstâncias não pegaram Jesus desprevenido. Ele não foi como um animal que se arrasta para o sacrifício contra a sua vontade. Sabe, Jesus não foi involuntariamente, obrigadamente. Não, ele foi espontaneamente para a cruz. Ninguém forçou ele a ir para lá. Ninguém obrigou Cristo a ir para a cruz. Jesus se entregou voluntariamente. Foi assim que ele se entregou. Ele não foi por obrigação, ele foi de forma voluntária. Como Jesus deu a vida pelas ovelhas? De que maneira? Ele dá a sua vida voluntariamente. Ele vai para a cruz pelas ovelhas, mas de que maneira Jesus ele dá a sua vida a elas? Ele dá a sua vida às ovelhas em primeiro lugar de forma voluntária. Olha o que diz o verso 17. O verso 17 do mesmo texto que lemos. Diz assim: por isso o Pai me ama, porque eu dou a minha vida para recebê-la outra vez. No verso 18 o texto diz assim: ninguém tira a minha vida. Ninguém tirou a vida de Jesus. O próprio Cristo diz: ninguém tira a minha vida. Pelo contrário, eu espontaneamente a dou. De que forma Jesus ele se entregou, deu a vida pelas suas ovelhas? De forma voluntária. Ele se entregou voluntariamente. As pessoas não puderam tirar a sua vida. Ninguém teve o poder de tirar a vida de Cristo. Ele voluntariamente a entregou para voltar a tomá-la. Preste atenção, irmãos. Não foi Judas que por ganância levou Jesus à cruz, como alguns pensam. Alguns pensam que havia outra possibilidade a Judas a não ser a de trair a Cristo. E muitos dizem: foi a ganância de Judas que conduziu Jesus à cruz. Não foi. Não foi a ganância de Judas que levou Cristo à cruz. Não foi Pedro que por covardia negou Jesus que o levou à cruz. Não foi o sinédrio judaico que por inveja o julgou réu de morte, que o levou à cruz. Não foi Pilatos, que por conveniência política o sentenciou à morte e o levou à cruz. Não foi Pilatos, não foi a multidão
que enraivecida e influenciada pelos sacerdotes, e gritava lá, crucificam, não foi a multidão que o levou à cruz. Veja bem, meus irmãos, Jesus foi para a cruz voluntariamente. Essa foi a maneira que ele foi para a cruz. Ele se entregou por amor, voluntariamente. Do ponto de vista humano, da ótica humana, de uma ótica carnal, as pessoas que viam Cristo sendo crucificado, elas pensavam que ele estava sendo crucificado pelas pessoas que estavam lá, que ele estava sendo morto pela vontade das pessoas que estavam lá. Tanto que elas gritavam, desce daí, tu não és Deus, tu já não curou a tantos, porque você não sai dessa cruz? De uma ótica humana, de um ponto de vista humano e carnal, tudo indicava que Jesus havia sido executado. Mas veja bem, meus irmãos, do ponto de vista divino, Jesus se entregou voluntariamente naquela cruz pelas suas ovelhas. Do ponto de vista divino, ele se entrega voluntariamente. Como Jesus se deu pelas ovelhas, ele se deu voluntariamente. Ele se deu sacrificialmente. Jesus amou as suas ovelhas. E ele não amou as suas ovelhas apenas com palavras. O amor de Jesus não era apenas um amor verbal. Jesus amou as suas ovelhas derramando o seu próprio sangue por elas. Ele não disse eu te amo. O amor de Cristo não era um amor verbal, era um amor sacrificial. Sabe de que maneira Jesus se dá pelas ovelhas? Morrendo sacrificialmente por elas. Veja bem, meus irmãos, não havia outro meio mais fácil. Não havia outra maneira de Jesus fazer o que veio para fazer. Não havia um método mais tranquilo. Não havia outro caminho para a salvação. Não havia outra possibilidade para resgatar as suas ovelhas. A lei de Deus que havia sido violada, ela precisava ser obedecida. A lei foi quebrada. Por séculos e séculos, ninguém conseguiu cumprir a lei perfeitamente. Ninguém conseguiu ser o sacrifício perfeito. Para resgatar as suas ovelhas, a lei deveria ser cumprida. Ela precisava ser obedecida. A justiça de Deus que havia sido ultrajada, ela precisava ter sido satisfeita. Cristo vem, e somente Cristo, o sacrifício perfeito, o cordeiro sem mácula, poderia salvar as ovelhas. E sabe o que ele faz? Ele se dá às ovelhas sacrificialmente. De que maneira Jesus se deu? Voluntariamente, sacrificialmente e vicariamente. Jesus, ele se dá pelas ovelhas vicariamente. Ou seja, Jesus, ele morre no lugar das suas ovelhas na cruz. É isso que significa morrer vicariamente ou substitutivamente. Aquela cruz era para as ovelhas que pecaram, que negaram o Senhor, que quebraram a lei. Cristo, ele morre vicariamente por suas ovelhas. Ele morre em lugar das ovelhas. É isso que significa morrer vicariamente. O sacrifício de Cristo foi substitutivo. Ele morreu no lugar das ovelhas. Ele pagou a dívida das ovelhas. Se você está aqui hoje, você pode ter uma certeza. Você está aqui porque Jesus, ele morreu no seu lugar. Se você é uma ovelha de Jesus que está ouvindo a pregação dessa palavra aqui nessa noite, você precisa ter uma certeza. Você só está aqui porque Jesus pagou a dívida que você não conseguiria pagar. A dívida que era impagável. A culpa que era impagável. Cristo, ele pagou no seu lugar naquela cruz. Sabe o que isso significa? Que a morte de Jesus, ela não somente possibilita a salvação, como alguns dizem. Algumas pessoas dizem, Jesus morreu, então ele possibilita para que as pessoas sejam salvas. Não. Jesus, ele não apenas possibilita a salvação das ovelhas, mas na cruz, ao derramar o seu sangue, ele efetiva a salvação das ovelhas. Ele não apenas abre uma porta para que a ovelha, se ela desejar, por meio do seu livre-arbítrio, entre e saia.
Não, Jesus ele derrama o seu sangue e efetiva a salvação das suas ovelhas. Jesus ele não morreu apenas para acalmar o coração de Deus. Não, Jesus morreu porque Deus ele estava muito irado. Então ao Jesus morrer na cruz, o coração de Deus ele se abranda. Muitas pessoas pensam que Jesus ele morreu para acalmar o coração de Deus, como uma expressão do amor de Deus. Só que veja bem, meus irmãos, preste atenção. Não foi a cruz que inundou o coração de Deus pelas ovelhas. Não foi porque Jesus morreu na cruz que Deus começou a amar as ovelhas após a morte de Cristo na cruz. Deus já amava as ovelhas antes que tudo existisse. Não foi a cruz que inundou o coração de Deus pelas ovelhas, mas o coração de Deus, inundado de amor pelas ovelhas, que providenciou uma cruz. É o amor de Deus, o coração de Deus, que estava inundado do amor, que providencia a cruz. O que é a cruz? A cruz, meus irmãos, é o maior arauto de amor de Deus. Sabe aonde nós podemos ver a maior pregação sobre o amor de Deus? Na cruz. A cruz é o maior arauto de pregação sobre o amor de Deus. Na cruz, Jesus morreu por pecadores. Na cruz, meus irmãos, o justo morreu pelos injustos. Na cruz, meus irmãos, nós encontramos uma fonte de vida e salvação. Jesus ele não morre como um mártir executado pelos homens, mas ele morre naquela cruz como um substituto, entregando a sua vida voluntariamente pelas ovelhas. A segunda verdade sobre Jesus, o bom pastor, que o texto nos mostra, é que Jesus, o bom pastor, conhece intimamente as suas ovelhas. Olha o que diz o texto, nos versos 14 e 15. Jesus diz assim: eu sou o bom pastor, conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem. Assim como o Pai me conhece e eu conheço o Pai e dou a minha vida pelas ovelhas. Jesus, o bom pastor, conhece as suas ovelhas, irmãos. E ele conhece intimamente. Ele tem intimidade com as suas ovelhas. Ele tem prazer no relacionamento com as suas ovelhas. O conhecer da Escritura, irmãos, ele não revela aquilo que nós entendemos por conhecer. Quando Jesus está dizendo assim, eu conheço as minhas ovelhas, o verbo conhecer aqui é ginosco. E ele significa o conhecimento de relacionamento íntimo de um homem e de uma mulher. Não é aquele conheço de, conheço, sabe? Como a gente diz, eu conheço aquela pessoa lá. Eu conheço fulano, eu conheço ciclano. Jesus não está falando desse tipo de conhecimento. Ele está falando de um conhecimento de relacionamento, de um conhecimento de intimidade. Jesus é o bom pastor que tem intimidade com as suas ovelhas, que tem relacionamento com as suas ovelhas. E digo mais, ele tem prazer em se relacionar com as suas ovelhas. Ele tem deleite em se relacionar com as suas ovelhas. As ovelhas de Jesus não são chamadas mais de servos, mas de amigo. É o que Jesus diz para os apóstolos: eu não chamo vocês mais de servos, agora vocês são meus amigos. As ovelhas deixaram de ser servas, agora são chamadas de amigas. Esse relacionamento é pessoal, profundo e íntimo. Quando nós falamos de vida eterna, irmãos, a vida eterna é intimidade com Deus e com Jesus. Vida eterna é isso. Por isso que a eternidade não começa quando nós morremos ou no dia que Jesus voltar. No momento em que nós somos salvos, nós já passamos a viver em uma porção da eternidade. E essa porção, ela se dá por meio de relacionamento com Cristo. Nós nos relacionamos com Ele. Vida eterna é intimidade com Deus e com Jesus. A vida eterna é comunhão com Deus e com Jesus. O que acontecerá na eternidade é que nós vamos estar com Ele. Nós vamos estar plenamente com Ele. Nós vamos ver Ele face a face. Não mais como num espelho, mas face a face. Na eternidade nós vamos ser como Ele é. Nós vamos glorificar a Ele e reinar com Ele. Nós vamos servir a Ele, desfrutar dEle eternamente. Jesus é um bom pastor que tem intimidade com as suas ovelhas. Ele tem relacionamento com elas. Mas e nós? Nós como ovelhas do seu aprisco. Nós como ovelhas do seu rebanho.
Ele, como bom pastor, tem intimidade e relacionamento conosco. Mas e nós, e você que está aqui, você que é uma ovelha de Jesus, você tem tido intimidade com o seu pastor, o seu bom pastor, Jesus? Você tem se relacionado de forma íntima com o seu bom pastor, que é Cristo? Ele conhece as suas ovelhas. Ele tem relacionamento com as suas ovelhas. Mas e você, que é uma ovelha de Jesus, tem tido intimidade com Ele? Você que é uma ovelha de Jesus, você tem buscado comunhão com Cristo? Você tem buscado comunhão com Ele diariamente, constantemente? Você tem buscado comunhão com o bom pastor? Você tem feito isso por meio da oração? Você tem orado? Porque a oração é um meio de termos relacionamento e de mantermos relacionamento com o bom pastor. Você tem orado para manter a sua vida de intimidade com o bom pastor? Você tem buscado comunhão? Você tem lido as Escrituras? Porque o bom pastor, ele fala por uma voz específica, a voz da Escritura. Você tem lido a palavra? Você tem meditado na palavra? Você tem se alimentado da palavra? Você tem tido intimidade com o bom pastor por meio das Escrituras? Você tem buscado comunhão com Ele por meio da adoração? Você adora Ele diariamente? Você louva Ele? Você mantém o seu relacionamento íntimo com Ele por meio da oração, da leitura e meditação das Escrituras e da adoração a Ele? Nós sabemos que Ele nos conhece. E a nossa parte nesse relacionamento é mantermos a comunhão plena com o bom pastor. Só que sem oração, sem meditação nas Escrituras e sem adoração, nós não vamos manter a comunhão. E isso é um sério problema, irmãos. Porque quando a comunhão com Cristo é quebrada, nós nos tornamos suscetíveis aos ataques do lobo, do diabo, de Satanás. Você tem mantido a comunhão? Jesus é o bom pastor, e a segunda verdade que nós vimos é que Ele conhece intimamente as suas ovelhas. Uma terceira verdade a respeito do bom pastor é que Jesus, o bom pastor, Ele tem outras ovelhas que ainda não estão no aprisco. Veja bem, nós estamos aqui, e hoje aqui uma parcela do rebanho de Jesus está reunida, mas uma parcela bem pequena. Existem ainda muitas outras ovelhas que não estão dentro do aprisco de Deus. Jesus, o bom pastor, Ele tem outras ovelhas que ainda não estão no aprisco. Olha o que diz o verso 16, apenas a primeira parte. Diz assim: ainda tenho outras ovelhas que não são, ainda tenho outras ovelhas não deste aprisco. Ou seja, Jesus está falando com os judeus. E o contexto aqui é que Jesus primeiramente vem para as ovelhas perdidas da casa de Israel. Ele vem primeiramente para os judeus, mas não somente para os judeus. Na concepção dos judeus, eles eram o povo de Deus. O que Jesus faz é, na sua vinda, derrubar o muro que fazia separação entre gentios e judeus, abrindo então a porta de salvação para todos os tipos de pessoas. Não somente mais para judeus, mas também agora para os gentios. Jesus é esse bom pastor. Veja bem, meus irmãos, pessoas de todas as tribos, povos, línguas e nações foram compradas por Deus. Essas pessoas foram compradas pelo sangue de Jesus. E sabe o que precisa acontecer? Elas precisam ouvir a voz do bom pastor e serem agregadas ao aprisco de Deus. Olha o que diz Apocalipse, no capítulo 5, nos versos 8 e 9. O texto diz assim: e quando ele pegou o livro, os 4 seres viventes e os 24 anciãos se prostraram diante do Cordeiro, tendo cada um deles uma harpa e taças de ouro, cheias de incenso, que são as orações dos santos, e cantavam um cântico novo, dizendo: digno és de pegar o livro e de quebrar os selos, porque foste morto, e com teu sangue compraste para Deus os que procedem de toda tribo, língua, povo e nação. Ou seja, Jesus compra com seu sangue
todos os tipos de pessoas, tribo, língua, povo, raça, etnia e nação. Essas pessoas foram compradas por meio do sangue de Cristo. E o que nós sabemos é que o rebanho de Jesus ainda está incompleto. É que ainda faltam ovelhas entrarem nesse aprisco. Há outras ovelhas que precisam ser levadas ao aprisco. Pastor, eu não estou entendendo muito bem aonde o pastor quer chegar. Jesus morreu por uma quantidade enorme de pessoas. Tribos, povos, raças, línguas e nações. Jesus comprou elas com seu sangue. Elas se converterão somente se elas ouvirem o Evangelho. Aonde nós devemos ir por meio disso? Missões. Evangelismo. Pregar o Evangelho. Anunciar a Cristo a outras pessoas. Ainda há ovelhas que estão dispersas e precisam ser trazidas para o aprisco. Ainda há muita gente que precisa ouvir o Evangelho. Ainda há muita gente que ainda não ouviu a voz do bom pastor. Meus irmãos, Jesus é quem chama essas ovelhas. É Jesus quem traz elas. Só que Jesus ele tem um meio de chamar as suas ovelhas, e esse meio se chama Evangelho. Como as pessoas virão a Cristo se elas não ouvirem o Evangelho? Como elas ouvirão o Evangelho se as pessoas que têm o Evangelho não pregarem o Evangelho? É o que Paulo diz em Romanos: como crerão naquele de quem nunca ouviram? E como ouvirão se os crentes não pregam mais? Os crentes não falam mais. Os crentes não anunciam Cristo mais. Eles não querem mais que diz: você não pode ser um crente chato. Você não pode ficar falando de Jesus, Jesus, Jesus para as pessoas que elas não gostam. Isso é uma mentira do diabo que implantaram na cabeça de crentes. Se nós somos crentes, se nós temos o poder, a palavra que pode trazer reconciliação, se o Evangelho é o poder de Deus que traz salvação para todo aquele que crê, como nós vamos reter o Evangelho para não incomodar as pessoas? Nós precisamos falar, nós precisamos pregar o Evangelho. Nós não precisamos convencer ninguém. Você não converte ninguém, meu irmão, você prega. Quem converte é o Espírito Santo. Quem muda o coração é o Espírito Santo. Quem salva pessoas não somos nós pregando, mas é o Espírito Santo transformando o coração das mesmas. Só que nós precisamos pregar, porque o meio é pregação. O método de Deus é o Evangelho, é a pregação do Evangelho. Jesus é quem chama as suas ovelhas, e Ele faz isso por meio do Evangelho. No verso 16 ainda diz assim: ainda tenho outras ovelhas, não deste aprisco. E olha o que Jesus diz: preciso trazer também estas. Eu preciso trazer elas. Elas não estão nesse aprisco, mas eu preciso trazer também estas ovelhas. Ele dá uma certeza aqui nesse texto. E a certeza que Jesus dá é que as suas ovelhas ouvirão a sua voz. Olha o que o texto continua dizendo: ainda tenho outras ovelhas, não deste aprisco. Preciso trazer também essas. Elas ouvirão a minha voz. Jesus está afirmando: as ovelhas ouvem a sua voz. Bode não é ovelha. Tem muito bode que ouve o Evangelho e rejeita o Evangelho. Tem muita gente que ouve e nunca se converte. Não se converte porque não é ovelha. A ovelha, ao ouvir a voz do bom pastor, hora ou outra, aquela voz vai entrar dentro do coração dela e vai transformar a vida dela. As ovelhas ouvem a voz do bom pastor. A proclamação do Evangelho é uma missão vitoriosa. Nós olhamos para isso, irmãos, nós deveríamos ter mais ousadia para pregar, porque Jesus está dizendo: se o Evangelho for pregado, vocês podem ter uma certeza: as ovelhas, ao ouvirem o Evangelho, responderão ao Evangelho. É uma missão vitoriosa. Isso deveria nos impulsionar a pregar. É como dizer assim: vamos pescar. E você ter a certeza que você vai voltar da pescaria com o seu barco, a sua caixa de isopor cheia de peixe. É isso que Jesus está dizendo.
Se vocês forem e pregarem, vocês podem ter uma certeza: as ovelhas que estiverem no meio das pessoas ouvirão a voz do bom pastor e virão. É uma pesca garantida. Jesus está dizendo: vai dar peixe. É uma missão vitoriosa, pois o chamado do Evangelho, ele é irresistível para as ovelhas. As ovelhas não resistem ao chamado de Jesus. Ao ouvirem o chamado de Cristo, hora ou outra, elas não resistirão a esse chamado e elas se dobrarão a Cristo. Elas virão, elas ouvirão a sua voz, elas virão até Ele. Veja bem, meus irmãos, diante disso, o que nós precisamos fazer? Pregar o Evangelho a todas as pessoas que nós conseguirmos. Todas elas, todas elas. Há muitas e muitas ovelhas de Jesus que estão dispersas, estão perdidas. E na maioria das vezes essas ovelhas estão na nossa volta. Veja bem, elas ainda não são ovelhas. E por isso nós não conseguimos identificar elas. Muitas vezes a gente tenta identificar uma pessoa por aquilo que ela faz. Então muitas vezes é fácil você identificar um evangélico. Você sabe o jeito que ele fala, o vocabulário dele, a roupa que ele veste, a música que ele escuta. E muitas vezes nós estamos investindo nos evangélicos, naqueles que já são crentes, naqueles que já conhecem. Mano, nós precisamos virar a chavinha. O evangélico já ouviu, o evangélico já sabe quem é Jesus, o evangélico muitas vezes já congregou. Nós precisamos virar a chavinha porque tem muita gente que nunca ouviu o evangelho na nossa volta. Gente que não sabe quem é Jesus e gente que pode ser ovelha de Cristo que está ao nosso lado. Nós precisamos pregar, nós precisamos anunciar a Cristo, nós precisamos entender que há muitas e muitas ovelhas dispersas e que a maneira delas virem para o aprisco é pregando o Evangelho. Quando foi a última vez que você pregou o Evangelho, ovelha? Quando foi? Quando foi a última vez que você falou de Jesus para pessoas que nunca ouviram falar de Jesus? Que você disse: ó, vamos sentar aqui, vamos conversar. Quero te apresentar uma pessoa, Jesus. Quero te mostrar como está a sua vida, a condição da sua vida. Hoje você está assim. Você está indo para esse lugar. O seu destino é esse se você não se dobrar a Cristo. Ah, pastor, mas e se a pessoa não aceitar? Se ela não aceitar, irmão, fica tranquilo. Não é seu papel fazer ninguém aceitar. Seu papel é pregar. Esse é o seu papel, é o meu papel, é o nosso papel. Nosso papel é falar sobre Cristo, anunciar a Cristo e confiar que o Espírito Santo agirá no coração daqueles que estão nos ouvindo, os trazendo à conversão, os tornando ovelhas de Jesus. Uma quarta verdade sobre Jesus, o bom pastor, é que Jesus, o bom pastor, tem uma voz poderosa. A voz do bom pastor é uma voz poderosa. No versículo 16 ainda, Jesus diz assim: elas ouvirão a minha voz. A voz do bom pastor é uma voz poderosa. Irmãos, a voz de Deus, ela vem no fogo, ela vem na tormenta, no vento, na tempestade. A voz de Deus vem na brisa suave. Ela vem muitas vezes no conselho de um pai, na exortação de uma mãe. Muitas vezes a voz de Deus vem na palavra de um amigo, na leitura de um livro, na exposição das Escrituras, como nós estamos fazendo aqui. Muitas vezes a voz de Deus, ela vem na melodia de um hino. A voz de Deus, por outras vezes, ela ecoa nos milagres, na visitação dos anjos, nos atos de juízo. A voz de Deus é meiga como a voz de uma ama que acaricia o seu filho, mas ao mesmo tempo ela também é forte como uma tempestade. E muitas vezes a voz de Deus está ecoando à nossa volta, em situações que vivemos, em problemas que passamos, em palavras de pessoas que estão à nossa volta. Muitas vezes vem a tribulação e nós não conseguimos distinguir que talvez é Deus, por meio daquela situação, querendo nos trazer mais para perto dEle. Muitas vezes a tormenta nos rodeia, irmãos, e nós não conseguimos perceber que é a voz do bom pastor, querendo nos trazer para o aprisco. Muitas vezes nós escutamos uma canção, e a melodia daquela canção nos toca, só que nós não temos o discernimento de entender que é o bom pastor que está tentando nos trazer para perto dele. A voz do bom pastor é uma voz poderosa, irmãos. Ela é uma voz poderosa. Ela é poderosa para trazer as suas ovelhas. Ela é poderosa.
E veja bem, Deus vai sussurrar, irmãos, em algumas vezes. Sabe, vai ter vezes que Deus ele vai falar baixinho assim. Vai ter vezes que Deus ele vai chamar. Vai ter outras vezes que Deus ele vai gritar. Por outras vezes Deus vai tocar. E muitas vezes Deus vai trovejar nos seus ouvidos, para que você se dobre a Ele, para que você ouça a voz dEle. Veja bem, algumas vezes Deus sussurra, por outras vezes Ele vai falando manso, e muitas pessoas tapam os seus ouvidos ao chamado do bom pastor. Só que veja bem, se Deus estiver chamando uma das suas ovelhas, Ele não terá problema algum em trovejar nos ouvidos delas, para que elas se dobrem a Ele. A voz do bom pastor é uma voz poderosa. Quando uma ovelha pela qual Jesus, o bom pastor, derramou seu sangue, ouve e atende a voz do Evangelho, Jesus ele conduz essa ovelha ao aprisco. Irmãos, o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Esse é o Evangelho. E aí vocês dizem, pastor, mas então Deus tem ovelhas? Tem. E porque Deus tem ovelhas, desde antes da fundação do mundo, nós temos mais estímulo para pregar. Nós temos garantia de sucesso naquilo que intentamos fazer. Uma quinta verdade sobre Jesus, o bom pastor, é que Jesus, o bom pastor, ele tem apenas um rebanho. Ele não tem diversos rebanhos. Jesus, o bom pastor, ele tem apenas um rebanho. Ainda no verso 16, o texto diz assim: então haverá um só rebanho e um só pastor. Jesus não tem vários rebanhos. Veja bem, irmãos, há muitas igrejas, há muitas denominações, mas há apenas um único rebanho. Veja bem, existe a igreja visível, que é essa igreja que nós vemos, mas existe uma igreja invisível, que é a congregação de todos os santos, que é a reunião das ovelhas de Deus. Há muitas igrejas, há muitas denominações, mas há apenas um rebanho. Há somente um povo de Deus. Há somente uma igreja verdadeira. Há somente uma família na fé. Há somente uma noiva e uma cidade santa. E todos aqueles que creem em Cristo e seguem o bom pastor, eles fazem parte desse rebanho. Há um único rebanho. E se você creu em Jesus um dia, se você ouviu a voz do bom pastor te chamando, você pode ter certeza que você faz parte desse único rebanho. A sexta e última verdade a respeito de Jesus, o bom pastor, é que Jesus, o bom pastor, morreu voluntariamente e ressuscitou pelas ovelhas. Versos 17 e 18 dizem assim: por isso, o Pai me ama, porque eu dou a minha vida para recebê-la outra vez. Ninguém tira a minha vida, pelo contrário, eu espontaneamente a dou. Tenho autoridade para entregá-la e também para reavê-la. Este mandato recebi do meu Pai. Jesus é esse bom pastor que morre voluntariamente e que ressuscita pelas ovelhas. Ele é o bom pastor, irmãos, o Filho de Deus e o amado do Pai. Ele não morre como um mártir, ele não morre como alguém que foi alcançado pelos homens, nem como uma vítima do sistema. Jesus não morre dessa maneira. Embora os judeus e gentios tivessem se juntado para pregá-lo na cruz, a sua morte é voluntária. Ele não morre acidentalmente, como algumas pessoas dizem. A história, veja bem, irmãos, a história não consegue negar Jesus. Existe um Jesus histórico. O que a história faz é esvaziar a deidade de Jesus. Eles dizem que Jesus existiu, que Jesus esteve nessa terra, que Jesus fez milagres, mas que ele não era Deus. A história esvazia a deidade de Jesus, mas não consegue negar a sua existência. O que nós cremos é que a morte de Cristo não foi um acidente, e nem a sua ressurreição uma surpresa. Ele morreu, ao terceiro dia ressuscitou, e ele está hoje assentado à destra do Pai, intercedendo, mediando pelo seu povo, pelas suas ovelhas. Jesus, o bom pastor, tem poder para dar a sua vida e para retomá-la.
Jesus termina o discurso falando sobre ser o bom pastor. E aí há uma resposta da parte dos fariseus. Quando eles ouvem o discurso de Jesus, eles respondem como sempre, incrédulos. Eles não creem no que Jesus está falando. Eles tentam fazer com que todos aqueles que estão ouvindo Jesus desacreditem de quem Jesus é, do que Jesus está falando e ensinando. Eles blasfemam contra Jesus. Olha o que diz os versos 19 a 21. Por causa dessas palavras, por causa dele ter dito ser o bom pastor, houve nova divisão entre judeus. Muitos deles diziam, ele tem demônio, e enlouqueceu, Jesus não existe, esse cara é um endemoniado, ele está louco. Só pessoas endemoniadas para chamar Jesus de endemoniado. Era isso que os fariseus eram. Eles blasfemam dizendo, ele tem demônio e enlouqueceu, porque vocês ouvem o que ele diz. Aí tinha outros que diziam, esse modo de falar não é de endemoniado. Será que um demônio pode abrir os olhos aos cegos? Eles entram em debate e incredulidade. Jesus já havia feito declarações perturbadoras para eles. Quando eles ouvem que Jesus é o pão da vida, eles ficam perturbados. Porque Jesus diz, olha, vocês comeram do maná. E vou dizer para vocês, não foi Moisés que deu o maná, foi o meu pai. Só que o maná que vocês comeram e voltaram a ter fome e morreram. Mas eu sou o pão vivo que desceu do céu. Aquele que de mim se alimenta, por mim viverá. Aquele que come da minha carne e bebe do meu sangue, esse tem a vida eterna. Eles ficam perturbados com as declarações de Jesus, dizendo, eu sou a luz do mundo. Eu sou a porta das ovelhas. Quando Jesus diz, eu sou o bom pastor, aquilo perturba eles. E aí eles vão a Jesus novamente. Só que sabe o que chama atenção aqui, irmãos? É que Jesus, em João 4, ele fala para a mulher samaritana o que ele não fala para os judeus religiosos. Quando Jesus está num diálogo com a mulher samaritana, Jesus se dirige a ela também dizendo, eu sou. Só que para a mulher samaritana ele diz diretamente, eu sou o Messias. Ele se revela dizendo, ele não fala por parábola. Ele fala diretamente dizendo, eu sou o Messias. Os judeus tinham a esperança do Messias. Eles aguardavam a vinda do Messias. Sabe o que eles vão fazer? Eles vão rodear a Jesus e começar a encher Jesus de perguntas. Olha o que diz os versos 22 a 24. Celebrava-se em Jerusalém a festa da dedicação. Era inverno. Jesus passeava no templo, no pórtico de Salomão. Então os judeus o rodearam e disseram, até quando você nos deixará nesse suspense? Porque você fica falando por parábola aqui, você diz que é luz, que é pão, que é pastor, que é porta. Por que você não fala diretamente conosco? Se você é o Cristo, diga francamente. Eles começam a rodear Jesus e a perturbar Jesus. Dizem, não, se tu é o Messias, fala isso abertamente. A resposta de Jesus, irmãos, ela é magistral. Porque eles rodeiam Jesus para interrogar Jesus. E aí Jesus responde à interrogação deles dizendo o seguinte, no verso 25. Jesus respondeu, já falei. Eles perguntam, por que tu não diz abertamente? E aí a resposta de Jesus para eles, eu já falei, mas vocês não acreditam. Vocês são incrédulos. Eu já disse para vocês quem eu sou, mas vocês não querem acreditar no que eu estou falando. Vocês são incrédulos, vocês não acreditam. As obras que eu faço em nome do meu Pai dão testemunho de mim. Jesus está dizendo, olha, tudo aquilo que eu fiz em nome do meu Pai está testemunhando quem eu sou. Ninguém abriu o olho de cego, ninguém ressuscitou o morto, ninguém fez o paralítico andar. Jesus diz, as minhas obras testificam quem eu sou. Elas demonstram quem eu sou. Aí Jesus, ele vem dar o checkmate. Aí ele explica o porquê eles não creem. Ele diz o seguinte no verso 27, no verso 26, mas vocês não creem, porque não são das minhas ovelhas. Ele disse, eu já falei, eu já declarei, as obras que eu faço em nome do meu Pai testificam quem eu sou, mas vocês são incrédulos. E sabe por que vocês são incrédulos? Porque vocês não fazem parte das minhas ovelhas, por isso que vocês não creem naquilo que eu estou falando.
É por isso que eles não criam, porque eles não eram ovelhas. Eles não faziam parte das ovelhas. O problema da incredulidade dos judeus devia-se ao fato de eles não serem ovelhas de Jesus. E Jesus deixa claro isso no texto. Sabe por que vocês não creem? Porque vocês não são. Porque se vocês fossem, vocês creriam em quem eu sou. Eles não criam porque não eram ovelhas. Irmãos, aqueles que não são ovelhas, eles endurecem o coração. Eles fecham o seu coração para o Evangelho. Eles podem ouvir o Evangelho por muito tempo, mas o coração deles é impenetrável. É como o solo rochoso da parábola do semeador. A semente bate e não penetra. A semente é lançada, mas ela nunca entra. Aqueles que negam, aqueles que não são ovelhas, endurecem o coração. Eles não aceitam, sabe o que eles fazem? Eles seguem a voz dos estranhos, do mercenário, do ladrão. Eles seguem a voz e dão ouvidos, não a voz do pastor, mas a voz do ladrão, do bandido, do mercenário. Lembre-se, Jesus disse que muitos são chamados. Ele diz que muitos são chamados. Há uma enormidade de pessoas chamadas. Mas na mesma citação ele diz que nessa enormidade de pessoas chamadas, poucas são escolhidas. Há muita gente chamada, mas poucas escolhidas. Veja bem, meus irmãos, há dois tipos de chamado. E isso aqui precisa ficar bem claro para todos nós. Há um chamado externo. E o chamado externo é exatamente isso que eu estou fazendo aqui. Eu estou pregando o Evangelho. Eu estou comunicando a palavra de Deus ao seu coração. Eu estou chamando você externamente a se dobrar a Cristo, a se render a Jesus, a se voltar para quem Jesus é. Mas existe o chamado interno. E esse chamado interno, ele acontece somente por meio do Espírito Santo. Então eu estou chamando você externamente aqui dizendo, se arrependa dos seus pecados, coloque a sua confiança em Jesus, se dobre a Ele. Você pode ouvir isso, e o seu coração pode se manter empedernido, endurecido como pedra. Mas você pode ouvir esse mesmo chamado, e ao mesmo tempo ter o seu coração quebrado por Ele. Seu coração de pedra pode ser arrancado. No lugar do coração de pedra pode ser colocado um coração de carne, como diz Ezequiel. Deus, ele pode dar um novo espírito para você. E a partir desse momento você tem a condição de crer e se dobrar voluntariamente a Cristo. Sabe o que nós fazemos? Chamamos externamente. O chamado externo é dirigido aos ouvidos. O chamado interno é dirigido ao coração. Nós chamamos externamente e dizemos, se arrependa, se dobre a Jesus, creia nele, se arrependa dos seus pecados. Você está condenado enquanto você não crê. Enquanto você não se dobra a Cristo, você está rumando para a perdição eterna. Você está indo para o inferno. Mas ao mesmo tempo que você está ouvindo essas palavras, o Espírito Santo pode adentrar o seu coração e mudar a condição do seu coração pecaminoso. E você pode se voltar voluntariamente a Ele, não por coerção, não por obrigação, não por tentar trazer você para frente e fazer uma oração repetindo algumas palavras, mas porque o próprio Espírito quebrou o seu coração. Ele chama internamente, ele chama o coração. Jesus aqui, irmãos, ele deixa claro que há 5 privilégios que as suas ovelhas têm. O primeiro deles, as suas ovelhas ouvem a sua voz. Quem é a ovelha de Jesus? Quem ouve a voz de Jesus. E aonde a voz de Jesus ecoa? Na sua santa palavra. Jesus não fala mais audivelmente. Jesus não está aqui encarnado falando conosco. Jesus, ele deixou um meio de falar com as suas ovelhas, a sua palavra. Quem são as ovelhas de Jesus? Aquelas que ouvem a sua voz e seguem, aquelas que ouvem a sua palavra e obedecem. Essas são as verdadeiras ovelhas. As ovelhas ouvem a sua voz e obedecem. E aqui nós conseguimos fazer uma distinção clara dentro da igreja visível. Na igreja visível, a ovelha e a bode. Na igreja visível, a joio e a trigo. Na igreja visível, há pessoas que ouvem e desobedecem, e há pessoas que ouvem e obedecem. Veja bem, na igreja visível, dentro da igreja visível, há pessoas que não fazem parte dela.
Porque elas não obedecem à voz do pastor. E não do pastor da congregação, do supremo pastor, do verdadeiro pastor, do dono das ovelhas. As ovelhas de Jesus ouvem a sua voz. O verso 27 diz assim: as minhas ovelhas ouvem a minha voz. As minhas ovelhas ouvem a minha voz. As ovelhas de Jesus não ouvem a voz do estranho, mas a voz do bom pastor. Jesus não morreu para possibilitar a salvação das suas ovelhas, para se possivelmente elas sintam no seu coração. Não. Ele não abriu uma possibilidade, ele morreu para salvar as suas ovelhas. Ele comprou as suas ovelhas com o seu sangue. Nós estamos falando aqui de expiação, e a expiação não é ilimitada. Jesus não morreu para que todo mundo fosse salvo. Não morreu, porque senão todos teriam que ser salvos. Se Jesus morreu por todos, e todos não são salvos, significa que o sacrifício de Jesus não é perfeito. O seu sangue não foi poderoso para salvar a todos. Jesus morre pelas ovelhas. A expiação, meus irmãos, ela é ilimitada quanto à sua eficácia. Ela é poderosa para salvar a todos, mas está limitada àqueles que creem. Ou seja, todos aqueles que o Pai leva a Cristo. Aqueles que o Pai traz a mim, de maneira nenhuma o lançarei fora. É o Pai que leva, é o Pai que traz. Na verdade, ninguém pode ir a Cristo se o Pai não levar. É o que Jesus diz. Ninguém vem a mim se o Pai não me der. Ninguém. Nenhum de nós está aqui, irmãos, porque decidiu voluntariamente um dia, acordou e disse: eu vou para a igreja servir Jesus. O nosso ato de vir tem, antes da nossa decisão, um trabalhar de Deus dentro do nosso coração. Foi o Pai quem nos trouxe a Cristo. As ovelhas de Cristo ouvem a sua voz e o seguem. A graça de Deus na vida das suas ovelhas é irresistível. Os que são de Cristo ouvem as palavras de Cristo. Eles ouvem. E veja bem, meus irmãos, um dia você que está aqui, você ouviu a voz do pastor. Um dia você que está aqui, sabe? O bom pastor, ele chamou você. E você ouviu o chamado dele. Você escutou a voz do bom pastor. Um dia o bom pastor chamou você. Você atendeu. Você ouviu uma mensagem. Leu um folheto. Foi tocado por uma passagem das Escrituras. E naquele exato momento, o Espírito Santo abriu seu coração. Naquele exato momento, o Espírito Santo plantou em você a divina semente. Naquele exato momento, o Espírito Santo regenerou você. E a partir dessa ação do Espírito Santo, e somente a partir dessa ação do Espírito Santo, você então respondeu ao chamado de Jesus, se arrependendo, crendo, se dobrando voluntariamente a Ele. Veja bem, sem a ação do Espírito Santo, ninguém tem condição de ir voluntariamente a Cristo. E eu provo para você biblicamente. Nós estávamos mortos em delitos e pecados. Ou seja, estávamos mortos espiritualmente. Morto não faz nada a não ser cheirar mal. Só. O que um cadáver faz? Nada. Um cadáver não levanta sozinho. Um cadáver não caminha sozinho. Em Efésios 2, Paulo vai dizer: vocês estavam mortos nos seus delitos e pecados, mas Cristo vos vivificou. Então ele começa o famoso texto dizendo: pois pela graça sois salvos, por meio da fé. Veja bem, isso não vem de vós, é dom de Deus, não vem das obras para que ninguém se glorie. Sabe por que todos nós estamos aqui? Sabe por que nós um dia nos dobramos ao Senhor? Porque o Espírito Santo agiu anteriormente no nosso coração. Ele nos deu vida quando nós estávamos mortos espiritualmente. Ele regenerou o nosso coração de pedra. E a partir dessa ação nós respondemos a Ele. Olhe para mim, você não se tornou ovelha porque creu. Quando eu criei eu me tornei ovelha. É o inverso. Você só creu porque você era uma ovelha de Jesus. E somente por isso. Porque são as ovelhas que ouvem a voz. Você não é ovelha porque creu. Na verdade você só creu porque você era uma ovelha.
porque você era um escolhido de Deus, porque você era um daqueles que Efésios 1:4 diz que foram eleitos antes da fundação do mundo, que foram escolhidos por Deus, e somente por isso. E talvez eu estou pregando aqui, você pode estar um pouco confuso, você pode estar dizendo, mas como assim? Eu achei que eu vim a Deus, eu achei que eu escolhi a Deus, eu achei que eu decidi por Deus. Não, você só veio a Deus porque Deus foi primeiro a você. Ah, mas eu escolhi, veja bem, João 15:16, não foste vós que me escolheste, fui eu que escolhi a vós, eu que trouxe a vós, eu que dei vocês ao meu filho. Você só creu porque você é ovelha. E talvez seu coração está desejando crer em Jesus aqui hoje. Talvez você está ouvindo essas palavras e seu coração ele pode estar, sabe? Pode estar tremendo na mão do Senhor. Talvez o bom pastor possa estar falando dentro do seu coração diretamente por meio da Escritura essa noite, meu irmão. E veja bem, se você ouvir a voz de Jesus nessa noite, não endureça o seu coração. Se arrependa dos seus pecados. Coloque a sua confiança no bom pastor. O bom pastor tem vida eterna para dar para você. Ele tem vida para as suas ovelhas. Se você está ouvindo a voz do bom pastor aqui nessa noite, meu irmão e minha irmã, é porque você é uma ovelha dele e ele está chamando você para o aprisco. As ovelhas ouvem a sua voz. As ovelhas o seguem. Deus tem as suas ovelhas e ele sabe quem são elas. Ele sabe quem são as suas ovelhas. As suas ovelhas ouvem a sua voz e lhe obedecem. O segundo privilégio que as ovelhas têm, que o texto nos mostra, é que as suas ovelhas são conhecidas dele. As ovelhas ouvem a voz do bom pastor, mas ele também conhece as suas ovelhas. As minhas ovelhas, no verso 27, as minhas ovelhas ouvem a minha voz e eu as conheço. Eu sei quem elas são. As ovelhas de Jesus são amadas pelo bom pastor. O bom pastor ama as suas ovelhas. Ele conhece as suas ovelhas pessoalmente. Olhe para mim, Jesus conhece você. Jesus sabe quem você é. Jesus conhece você. Pessoalmente, profundamente e amorosamente. Jesus conhece mais de você do que você mesmo. Veja bem, tem coisas que você consegue esconder de todo mundo. Você não consegue esconder elas de Jesus. Jesus conhece o seu coração. Ele conhece você profundamente. Ele conhece você tão profundamente que eu não tenho a capacidade de saber o que você está pensando agora. O que está se passando na sua mente agora. O que você tem vivido durante essa semana, no dia de hoje. Quais são as suas dores, as suas preocupações. Eu não conheço nenhuma delas. Jesus conhece todas elas. Ele conhece. Ele conhece você profundamente. Ele conhece você amorosamente. Ele conhece você pessoalmente. Ele sabe o seu nome. Eu não sei o nome de todas as pessoas que estão aqui hoje. Mas Jesus sabe. Ele sabe quem você é. Ele conhece o seu nome. A primeira vez que Jesus se encontra com Pedro, ele chama Pedro pelo nome que Pedro tinha, Simão. Você lembra lá, Zaqueu? Zaqueu está subindo lá no pé de sicômoro. Ele era de baixa estatura. Ele queria ver quem era Jesus. E aí Jesus vem passando com a multidão por baixo. Quando Jesus chega próximo de Zaqueu, Jesus olha para cima. Jesus não tem diálogo com Zaqueu. A Escritura não mostra nenhum diálogo de Jesus com Zaqueu. Mas Jesus olha para cima e diz, Zaqueu, desce. Preciso da tua casa hoje. Me convém ir lá. Jesus chama Simão pelo nome. Ele chama Zaqueu pelo nome. Veja bem, meus irmãos, Jesus ele conhece você antes de você nascer. E ele amava você antes mesmo de você nascer. Ele sabe o seu nome. Antes de você ser formado no ventre da sua mãe, Jesus já sabia quem você era. Quando os seus ossos eram informes, como diz o Salmo 139, quando os meus ossos ainda eram informes no ventre da minha mãe, tu já sabias quem eu era. Como eu me escondo de você, Davi diz no Salmo 139, para onde me irei do teu espírito? Se eu subo aos céus, tu estás lá. Se eu desço aos abismos, tu também estás lá. Veja bem, meus irmãos, antes de você ser formado no ventre de sua mãe, ele já tinha os seus olhos em você.
Ele amou você primeiro. Ele amou a mim e a você primeiro. Ele escolheu a mim e a você não por causa de nossos méritos, não por causa das nossas obras, mas por causa de sua generosa graça. E sabe aonde está a nossa segurança? A nossa segurança não está nos nossos méritos. O problema é que muitas pessoas querem ser aprovadas por Deus por meio daquilo que fazem. Isaías 64 vai dizer que as nossas obras são como trapos de imundície. Elas não servem para nada. Não são os nossos méritos que nos aprovam. A nossa segurança não está nas nossas boas obras, não está nas nossas escolhas. A nossa segurança como ovelhas de Jesus está no fato de Deus nos conhecer. É por isso que nós estamos seguros, meus irmãos. Nossa segurança não está no simples fato de que conhecemos a Deus, ou de que sabemos quem Deus é, mas no fato de Ele nos conhecer. Olha o que Paulo diz em 2 Timóteo, no capítulo 2, no verso 19. Ele diz: entretanto, o firme fundamento de Deus permanece, tendo este selo: o Senhor conhece os que lhe pertencem. O Senhor sabe quem são os seus. O Senhor conhece quem são as suas ovelhas. Isso é segurança para nós. O bom pastor nos conhece. Ele sabe quem nós somos. O terceiro privilégio que as ovelhas de Jesus têm é que as suas ovelhas o seguem. Ainda no verso 27, Jesus diz assim: as minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço e elas me seguem. Um pregador puritano, ele dizia que as ovelhas de Jesus, elas têm duas marcas, uma na orelha e outra no pé. Elas ouvem a voz do bom pastor e elas seguem o bom pastor. As ovelhas de Jesus o seguem. Elas ouvem e seguem. Essas são marcas das ovelhas. As ovelhas não ouvem e viram as costas. As ovelhas não ouvem e desobedecem. As ovelhas não ouvem e tratam como irrelevante. Elas ouvem e seguem. O bom pastor é o seu guia. O bom pastor é o seu líder. Veja bem, meus irmãos, as ovelhas de Jesus, elas andam nas veredas da justiça. O bom pastor não empurra nenhuma ovelha. Ele não está empurrando as suas ovelhas. Ele não está fustigando as suas ovelhas por trás com uma vara. O bom pastor não ameaça as suas ovelhas com açoites. Veja bem, olhe para cá, o bom pastor, ele vai na nossa frente. O bom pastor está na frente. Ele está na nossa frente. Sabe o que ele faz? Ele nos prepara a pastos verdes, como diz o Salmos 23. Ele nos leva a águas tranquilas. O bom pastor atravessa conosco o vale da sombra e da morte. No deserto, o bom pastor prepara uma mesa para nós. O bom pastor é aquele que unge a nossa cabeça. É aquele que faz o nosso cálice transbordar. Assim como Davi diz no Salmos 23, o Senhor é o bom pastor, ou o meu pastor. Assim nós falamos a respeito de Cristo. Jesus é o nosso bom pastor. Ele está à nossa frente. Ele está guiando e liderando as suas ovelhas, irmãos. Ele é o nosso pastor. Uns escutam a voz de Deus e são quebrados por ela. Muitas pessoas ouvem a voz de Deus e sabe o que elas fazem? Elas têm as suas vidas quebradas, esmiuçadas, destruídas diante de Jesus. Essa mesma mensagem que quebra uns é a mensagem que endurece a outros. Essa mesma mensagem que salva a uns é a mesma mensagem que condena a outros. Somente as ovelhas de Cristo ouvem a sua voz e o seguem. Um quarto privilégio que as ovelhas de Jesus têm é que as ovelhas de Jesus recebem a vida eterna. Olha o que diz o verso 28. Eu lhes dou a vida eterna. As ovelhas recebem a vida eterna. Jesus, como bom pastor, dá a vida eterna às suas ovelhas.
A vida eterna não é conquistada por meio de obras. Não, eu sou uma pessoa boa, então eu vou para o céu. Você está enganado. Essa é uma concepção errada de quem vai para a eternidade. Veja bem, irmãos, vai ter pessoas boas moralmente que serão condenadas, porque não se dobraram ao senhorio de Cristo. Mas vai ter pessoas que viveram uma vida moralmente errada, mas que se dobraram a Jesus e tiveram as suas vidas transformadas. A vida eterna, meus irmãos, não é conquistada por meio das obras, mas é uma oferta da graça de Deus. A vida eterna é um presente concedido pelo bom pastor. As bênçãos destinadas às ovelhas de Cristo, elas não são apenas terrenas, mas também celestiais. A vida abundante não é apenas aqui. A vida eterna, irmãos, ela não pode ser interrompida e nem perdida. Por isso que nós cremos que as ovelhas de Jesus estão seguras da sua salvação. Porque se elas recebem a vida eterna, essa vida não pode ser interrompida e nem perdida. Porque se a mesma puder ser interrompida ou perdida, ela não era eterna. Se ela pode ser interrompida ou perdida, então não se tratava de eternidade. Os dons e a vocação de Deus são irrevogáveis. Deus não revoga. O Senhor, Ele nos dá a vida eterna. E Ele não toma ela de volta das nossas mãos. O que eu estou querendo dizer é que se Jesus salvou você, se você está aqui nessa noite, você é uma ovelha de Jesus, a certeza que você pode ter é que um dia você se encontrará com o bom pastor das ovelhas, que você não se perderá, que você está seguro não pelos seus méritos, mas pelos méritos de Cristo. As ovelhas de Jesus, elas têm a vida eterna, elas recebem a vida eterna. Um quinto privilégio que as ovelhas de Jesus têm é que elas recebem segurança eterna. Olha o que diz os versos 28 e 29. Eu lhes dou a vida eterna, preste atenção, jamais perecerão. Eu lhes dou a vida eterna. E aí Jesus faz uma afirmação, que as ovelhas dele que receberam a vida eterna, jamais perecerão. E ninguém as arrebatará da minha mão. Aquilo que o meu Pai me deu é maior do que tudo. E da mão do Pai, ninguém pode arrebatar. Da mão do Pai, ninguém pode arrebatar. Eu dou a vida eterna às minhas ovelhas, jamais perecerão. Jesus está dizendo, vocês estão seguros porque vocês estão nas minhas mãos, jamais perecerão. As ovelhas de Jesus estão seguras porque estão nas mãos dele. Elas jamais perecerão. Ninguém arrebata as ovelhas de Jesus das suas mãos. Ninguém, meus irmãos. O Pai e o Filho garantem às ovelhas a segurança eterna. Veja bem, isso não significa que as ovelhas estejam livres de dor. As ovelhas de Jesus vão passar por momentos difíceis. Muitas vezes por momentos de sofrimento, de dor, de perda e de luto. Isso também não significa que as ovelhas de Jesus não pecam e não caem. Elas pecam e caem. O que acontece é que as ovelhas de Jesus não pecam e ficam caídas. Elas são levantadas e trazidas de volta por Jesus. Ele as traz de volta. As ovelhas não ficam caídas. Elas não estão livres de dor, sofrimento e morte. Veja bem, meus irmãos, estar seguro em Cristo para a salvação significa que no momento mais amargo e na hora mais escura, sabe, nos momentos mais difíceis que as ovelhas de Jesus passam, momentos de dor, de sofrimento, de escuridão, elas ainda assim seguem sendo conscientes que o bom pastor está com elas, que o braço do bom pastor está sobre elas, que mesmo naquele momento de sofrimento, de dor e de perda, o bom pastor não abandonou elas. Elas sofrem, elas perdem, elas passam por sofrimento, mas elas têm consolo, porque elas sabem que o bom pastor, porque elas estão na mão do bom pastor, conhecem uma segurança, que todos os perigos e alarmes do mundo não podem fazer naufragar. As ovelhas de Jesus têm essa segurança.
Ela sabe que nada pode separar elas do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Elas sabem que nada que aconteça vai as arrancar da mão de Jesus. As ovelhas de Cristo jamais perecerão, jamais. Elas são uma dádiva de Deus Pai a Deus Filho. As ovelhas são o bem mais precioso de Jesus. Olhe para mim, se você está aqui, ovelha de Jesus, o bem mais precioso que Jesus tem é você. Se você é uma ovelha, saiba que você é o bem mais precioso dele. Olhe para mim, talvez você se desgarrou do rebanho. Talvez você é uma ovelha desgarrada, uma ovelha que se afastou do rebanho, uma ovelha que se perdeu momentaneamente. Você continua sendo uma ovelha importante para Jesus. Jesus quer trazer você de volta para o aprisco. Ele quer trazer você de volta para o bom pastoreio dele. Ele não deixou de amar você porque você se desgarrou por determinado momento. Ele não abandonou você porque você momentaneamente virou as costas para ele. Ele continua amando você. Você continua sendo uma ovelha importante, o bem mais precioso que ele tem. Jesus está dizendo aqui, irmãos, que nem os lobos, nem os falsos mestres, nem o diabo pode arrebatar uma ovelha das mãos de Jesus. Nada arrebata uma ovelha das mãos de Jesus. Nem os lobos, nem os falsos mestres, nem o diabo. Ninguém pode tomar uma ovelha de suas mãos. Ninguém pode separar uma ovelha de Cristo. Romanos 8:31 em diante diz assim: que diremos então à vista dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou seu próprio filho, mas por todos nós o entregou, será que não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Quem intentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? É Cristo Jesus quem morreu, ou melhor, quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? Quem pode nos separar do amor dele? Será a tribulação, ou a angústia, ou a perseguição, ou a fome, ou a nudez, ou o perigo, ou a espada? Como está escrito: por amor de ti, somos entregues à morte continuamente. Fomos considerados como ovelhas para o matadouro. Em todas estas coisas, porém, somos mais que vencedores, por meio daquele que nos amou. Porque estou bem certo. Não, ele não está mais ou menos certo. Ele não está com pouco de dúvida. Ele diz: porque estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra criatura poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Nada pode nos separar. Não são os falsos mestres, não é o diabo, não é o pecado, não é o livre-arbítrio. Nada nos separa do amor de Deus que está em Cristo Jesus. A nossa segurança é absoluta, irmãos. Nós temos uma segurança absoluta. Das minhas mãos ninguém arrebatará. Aí Jesus vai além. Ele diz: das mãos do Pai, aquilo que meu Pai deu é maior do que eu. E da mão do Pai ninguém pode arrebatar. Da mão do Pai ninguém pode arrebatar. Jesus disse que da mão do Pai as suas ovelhas não podem ser arrebatadas. Ele diz que ele e o Pai são um no verso 30. Eu e o Pai somos um. Veja bem, meus irmãos, com essas palavras finais, Jesus assegura que tanto o Pai como o Filho estão engajados na preservação das ovelhas. Olhe para mim. Há pessoas que defendem a perda da salvação de ovelhas genuínas. Há pessoas que dizem que as ovelhas podem perder a eternidade. E aí nós olhamos para a Escritura e Jesus diz: elas estão nas minhas mãos e elas estão nas mãos do Pai. Me responda se você tem capacidade intelectual para isso. Me responda. Quem tem poder suficiente para tomar algo das mãos de Deus? Me responda.
Quem tem poder para arrancar das mãos de Deus as suas ovelhas? Quem tem poder para tirar algo das mãos do Senhor? Ninguém. Nenhuma ovelha pode ser arrancada das suas mãos, porque ninguém tem a capacidade suficiente para isso. Irmãos, essa é a segurança que as ovelhas de Jesus podem ter. Elas estão seguras. Veja bem, irmãos, a imagem de Jesus como bom pastor, ela é uma das imagens mais poderosas que nós temos na Escritura. E uma das mais reconfortantes. Nós sabemos que estamos seguros nele. Eu encerro aqui com algumas aplicações práticas. A primeira delas, Jesus como bom pastor, ele representa o cuidado e proteção que ele oferece às suas ovelhas. Jesus como bom pastor, ele está representando que ele cuida, protege das suas ovelhas. Isso deve nos fazer lembrar que temos um Salvador que se preocupa profundamente conosco. O nosso Deus se preocupa conosco. O nosso Deus se preocupa profundamente conosco. O pastor está preocupado com as suas ovelhas. Uma segunda aplicação prática que nós temos nesse texto aqui é que as ovelhas de Jesus ouvem a sua voz, e somente elas. Somente as ovelhas ouvirão a sua voz. Isso nos ensina que a gente precisa aprender a discernir a voz de Cristo em meio a tantas vozes. Há uma diversidade de vozes à nossa volta, irmãos. E nós precisamos ter o discernimento para entender qual que é a voz de Cristo. Veja bem, irmãos, os crentes são chamados a buscar a verdade nas Escrituras. Nós precisamos olhar para as Escrituras e entender que por meio delas, especialmente, Ele fala com as suas ovelhas. A terceira aplicação prática que nós temos no texto é que Jesus, o bom pastor, garante que aqueles que pertencem a Ele nunca se perderão. Então eu quero que você saia daqui, irmão, nessa noite, se você compreendeu o que eu estou pregando para você, seguro de que você está nas mãos de Jesus. Veja bem, você não ganha e perde a sua salvação 1000 vezes no dia. Ah, pequei e perdi a salvação. Ah, agora eu vivi uma vida correta, eu estou salvo. Ah, não, agora eu pequei e eu perdi a salvação. Tem gente que vive essa vida dúbia, irmãos. Não tem tranquilidade para viver. Não consegue servir a Cristo, porque ora acha que está no inferno, ora acha que está na eternidade. A Escritura diz que as ovelhas estão seguras. Isso nos traz conforto, porque a gente sabe que está seguro em Cristo. A gente sabe que ainda que a gente peque, a gente vai se arrepender do nosso pecado, vai se voltar para o nosso bom pastor. A quarta e última lição prática é que a missão de Jesus é buscar e salvar o que se havia perdido. Jesus veio para isso, para buscar e salvar o que se havia perdido. Nós, como ovelhas do bom pastor, precisamos participar ativamente dessa missão, de salvar e buscar o que se havia perdido. Nós precisamos, irmãos, pregar o Evangelho, anunciar a Cristo, chamar as pessoas ao arrependimento. Jesus, Ele é o bom pastor. E a pergunta que eu faço para você, a última delas aqui, você já creu nele? Você já colocou a sua confiança somente em Cristo para a salvação algum dia? Por algum momento você já reconheceu que você é alguém que estava debaixo de pecado, que precisa se arrepender dos seus pecados e colocar a sua confiança em Jesus? Se você não fez isso ainda, meu irmão e minha irmã, faça isso hoje. Se você ainda não ouviu e respondeu a voz do bom pastor Jesus, você está ouvindo a voz dele por meio da Escritura hoje, responda. Se arrependa dos seus pecados. Reconheça Jesus como o Senhor da sua vida aqui nessa noite, irmão. Irmã, se volte para Ele. Ouça a voz dele chamando você nessa noite e se dobre a Ele. Mas lembre-se das palavras de advertência de Jesus, que precisam sempre ficar claras aos nossos ouvidos. Ele diz no mesmo Evangelho de João, no capítulo 8, no verso 24: por isso eu lhes disse que vocês morrerão em seus pecados, porque se não crerem que eu sou, vocês morrerão nos seus pecados. Jesus é claro, se nós colocamos a nossa confiança em qualquer outra coisa ou outro Deus que não seja Ele, nós vamos morrer em nossos pecados. Então você está aqui hoje, você está tendo a oportunidade de colocar a sua confiança no único Senhor e Salvador que existe, que é Jesus Cristo, no único bom pastor que existe, que é Jesus Cristo, na porta, que é Jesus Cristo, no caminho, na verdade, na vida, que é Jesus Cristo. Você está tendo a oportunidade hoje de se voltar voluntariamente a Ele. Não perca a oportunidade, meu irmão. Não perca a oportunidade, minha irmã, de sair daqui hoje, visitado pelo Espírito, com o seu coração regenerado,
uma ovelha de Jesus. Talvez ao entrar por essa porta, você entrou aqui não sendo uma ovelha de Jesus, não sabendo que era uma ovelha de Jesus. Mas você pode sair por essa mesma porta aqui essa noite, meu irmão e minha irmã, como uma ovelha de Jesus, sabendo que Jesus morreu para salvar você da condenação do pecado. Você pode sair daqui ouvindo a voz do bom pastor e com o seu coração totalmente voltado a Ele. Então não endureça o seu coração. Se volte voluntariamente a Ele aqui essa noite. Enquanto a canção for ministrada, se você ouviu a voz do bom pastor aqui, se dobre a Ele, se renda a Ele. Se você se afastou dele um dia, se volte para Ele hoje aqui. É como diz o escritor aos Hebreus: se hoje ouvires a voz do Senhor teu Deus, não endureça o seu coração. Se renda a Ele, se dobre ao bom pastor. Ele está chamando você essa noite aqui, meus irmãos. Se você é uma ovelha dele, apenas ouça a voz dele e obedeça a Ele. Amém, meus irmãos? Se você puder, se coloque de pé.